então da nossa ministração essa noite é coerência perante a sociedade, né? E esse tema, ele é um tanto quanto desafiador, porque justamente, né, nos dias que vivemos hoje, a igreja cristã, a igreja evangélica, tem sido considerada por alguns incoerente na sua maneira de se portar. E há pouco tempo atrás, isso não era tão evidente assim. Antigamente, se você, né, pudesse falar com alguém que era um cristão, essa pessoa rapidamente ela seria aceita no seu meio. Talvez numa entrevista de emprego ela teria uma vantagem, talvez a sua palavra fosse considerada com um nível de atenção maior. Mas fato é que devido a alguns acontecimentos que foram se avolumando dentro da igreja cristã brasileira, fato é que hoje nós estamos indiscretos, vamos colocar assim. Isso porque dentro dos lares muitos escândalos surgiram dentro das famílias. Dentro das igrejas temos visto casos de abuso espiritual, e também há uma certa, vamos colocar assim, irrelevância social em muitos aspectos. A igreja brasileira talvez esteja hoje sendo colocada em descrédito por alguns ramos da sociedade. Mas nem sempre foi assim, né? E isso também não é um absoluto, né? São momentos, são nuances, mas isso não é um absoluto. Tanto é que, por vezes, nós ainda recebemos, né, pedidos de indicações. De vez em quando chega para mim: pastor, o senhor não tem um jovem para indicar para trabalhar aqui na minha empresa, né? Então, nós temos crédito ainda, mas precisamos zelar da nossa reputação. E eu creio, irmão, que um dia, né, eu creio que isso vai ser, você ser da Ednis vai ser o diferencial no seu currículo, amém? Graças a Deus. E o texto que nós lemos é um convite a essa reflexão. Por quê? O texto que nós lemos conta a história para nós de Neemias, no período onde ele estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. E você sabe que a nação de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E Deus havia liberado uma palavra que depois de 70 anos eles retornariam para a sua terra natal ali. E Neemias, né, nesse contexto, ele surge e ele estava justamente agora no reino persa. Perceba que quando Israel ele foi levado cativo para a Babilônia, o império dominante no mundo era o império babilônico. Mas o que acontece? Enquanto Israel estava nesses 70 anos no cativeiro, a hegemonia mundial foi modificada. E agora então o Império Persa destrona o Império Babilônico e o Império Persa começa a dominar o mundo. E quando Neemias está aqui nesse texto que nós lemos, ele está justamente nesse período. Alguns judeus já haviam voltado para sua terra, através do decreto de Ciro, governador, né, do Império Persa. Mas Neemias, provavelmente ele nasceu ali na Pérsia e ele permaneceu lá. E o texto diz para nós, né, que Neemias estava ali justamente no Império Persa. E Neemias, ele tinha uma posição privilegiada. Se você puder ler depois todo o livro de Neemias, você vai poder perceber que Neemias, ele era considerado ali o copeiro do rei. E copeiro, talvez para nós hoje não tenha um significado tão grande quanto tinha antes, porque naquela época o copeiro era considerado o cargo de mais alta confiança dos reis. Porque o rei, né, era muito comum naquela época que os reis fossem envenenados por adversários. O que acontece? O copeiro era de tão confiança que antes do rei tomar alguma coisa, o copeiro tinha que provar. Então, se chegasse alguma comida ou alguma bebida, primeiro o copeiro provava para depois poder passar para o rei. Então, Neemias, ele tinha uma posição privilegiada. Mesmo estando fora da sua cidade, Neemias, ele era considerado como uma posição de muito privilégio na Pérsia. Amém? Só que mesmo estando numa posição privilegiada, certo dia Neemias aparece com o seu rosto entristecido. E o rei pergunta: Neemias, por que você está triste? E ele foi falar: olha, como que eu posso estar bem sabendo que a minha cidade está em ruínas? Amém? Então, primeiro ponto que nós podemos aqui perceber sobre a vida de Neemias, que muito embora ele desfrutasse de privilégios, ele se compadecia das dores da sua cidade. Então, eu quero passar hoje aqui 7 pontos, e nós vamos orar, a respeito de características de coerência perante a sociedade. Então, o primeiro ponto de alguém que quer ser coerente com a sociedade é o quê? Assumir a responsabilidade com a sua cidade. E Neemias, ele tinha uma responsabilidade. Ele estava bem, ganhava bem, era um funcionário do alto escalão do rei da Pérsia. Ele tinha privilégios, mas não é porque a sua condição pessoal era boa que ele deixou de se doer pela sua cidade.
Então, o primeiro sinal de coerência perante a sociedade é assumirmos as responsabilidades diante da nossa cidade. E aí nós podemos perguntar, como está a nossa cidade hoje? Só trazendo um panorama aqui para a gente contextualizar. Campo Grande hoje tem por volta de 1 milhão de habitantes, mais precisamente 898.100 pessoas, no último censo de 2022. O índice de alfabetização em Campo Grande é de 97,5%, sendo superior à média nacional. Ou seja, o pessoal sabe ler e escrever. Às vezes só não sabe dar bom dia, né? Mas sabe ler e escrever. O índice de desemprego em Campo Grande é de 7,5%, abaixo da média nacional. O que mais? A renda média do campograndense está em torno de R$ 1.573, que é maior, inclusive, que a média nacional. O IDH, o Índice de Qualidade de Vida de Campo Grande, é 0,784, classificado como alto e acima da média nacional. Então, aqui o pessoal vive bem, mesmo não sabendo dar certo às vezes também. Só vive bem. Índice de divórcio, 2,8 por 1.000 habitantes, e tem aumentado desde as últimas estatísticas. Talvez eu trouxe aqui alguns dados que você não sabia, dados que apontam para uma positividade, mas talvez também você pudesse fazer observações de melhorias que Campo Grande precisava obter. Talvez na sua conjuntura social, no bairro onde você mora, nos locais públicos onde você tem acesso, talvez você tenha melhorias a serem apontadas, talvez na infraestrutura, talvez na saúde, talvez na educação. Mas eu quero hoje trazer um aspecto aqui que diz mais respeito a nós, né? Percebo, e você talvez há de concordar, que o Campo Grandense hoje tem uma questão ética a ser trabalhada, sim ou não? Falamos aqui que a empregabilidade de Campo Grande está acima da média nacional, mas muitas vezes talvez falta comprometimento. Quem lida com prestação de serviço sabe como que é isso, não é verdade? Você vai contratar uma prestação de serviço, você fica na dúvida se você vai receber aquilo ou não. Você vai contratar, né? Talvez alguém para fazer algo na sua casa, um marceneiro, um eletricista. Meu Deus, nós já sofremos tanto ali em casa, eu e Paola. Você vai na borracharia, você não sabe se você precisa calibrar o pneu ou se vai trocar a suspensão do carro. Então, a prestação de serviço em Campo Grande, você há de convir comigo, que é algo que precisa ser trabalhado na mentalidade do campograndense. Sim ou não? Esses dias eu fui conversar com o irmão, ele estava abrindo um negócio, falei assim, meu irmão, ele pediu um conselho, eu falei assim, eu posso te dar um conselho? Cumpra com a sua palavra. Se você só cumprir com a sua palavra e entregar o seu produto, pronto, você vai se destacar no mercado. Amém? Ah, mas não deu para entregar no prazo. Diga que não deu para entregar no prazo, porque e se comprometa, reassuma o compromisso. Nós não podemos, como o pastor disse pela manhã, ficarmos contentes com os nossos ajuntamentos e saber que a nossa cidade tem dores. Neemias se importou com as dores da sua cidade. Quando nós olhamos a nível de Brasil, hoje o Brasil, a questão ética, moral, é uma calamidade. Devolver troco errado hoje vira manchete de jornal. Existe 100 milhões de pessoas, ou seja, metade da população brasileira hoje não tem acesso ao saneamento básico, à rede de esgoto. Nós estamos aqui lançando o Ministério de Idosos. Só nesse ano, 6 primeiros meses de 2024, houveram 74 mil denúncias de abuso e de violência contra idosos. Isso precisa nos despertar. Neemias foi despertado pelas dores da sua cidade. E é tão simples às vezes nós percebermos isso. Você vai no mercado, irmão, e no mercado hoje dói meu coração. Você vai no supermercado, você vê um pai de família, com 2, 3 filhos. É a dificuldade para fazer a compra do mês. Sim ou não? E ele não está comprando pouco, porque vai estar comprando toda semana. Às vezes é aquela compra do mês mesmo. São dores da nossa nação. É incoerente uma espiritualidade dissociada do compromisso social. Nós vemos no Antigo Testamento, nosso Deus se preocupando com a nação de Israel, colocando leis ali de saneamento básico, colocando leis ali para que o órfão, o estrangeiro fosse cuidado, fosse recebido na nação. No Novo Testamento nós vemos Jesus indo ao encontro de pessoas vulneráveis. O tanque de Betesda era um local onde as pessoas esperavam milagres. E Jesus teve compaixão no seu coração e foi onde havia necessidades. Durante toda a história da igreja nós vemos homens e mulheres que lutaram pelos seus países, por causas sociais.
Na Inglaterra, William Wilberforce, século XVIII, lutou contra a escravidão. Ou seja, o primeiro sinal de coerência perante a sociedade é nós assumirmos a responsabilidade com a nossa cidade. Não é só delegar para os governantes, nós temos compromisso com o local onde Deus nos plantou. Eu quero declarar, meu irmão, uma consciência aumentada, uma comunidade que sabe o seu comissionamento no local onde foi plantada e que vai fazer diferença onde Jesus nos mandar. Amém? Agora abre comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Isaías 45, verso de número 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Aqui nós voltamos alguns séculos e estamos no livro do profeta Isaías, onde ele profetiza a respeito do futuro da nação de Israel. E Isaías está profetizando aqui a respeito de um homem que foi chamado da sua profecia de ungido de Deus. Amém? E se você for ler a profecia ela é carregada de positividade. Na profecia é dito que esse homem era chamado de ungido de Deus, que Deus ia abrir as portas onde ele passasse, que Deus ia dar riquezas encobertas para ele e tesouros escondidos. É uma profecia boa, sim ou não? Está na Bíblia, então vou profetizar sobre a sua vida isso também, amém? Receba. Calma. O texto está dizendo aqui que existe um destinatário da profecia. O texto diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Essa profecia foi feita a um homem chamado Ciro. Que Ciro é esse? Não é o Ciro Gomes, amém? Mas é um Ciro, e também está profetizando coisas boas. Você vai falar, então se não é, deveria ser um bom crente, deveria ser um pastor, um apóstolo, profetizando coisa boa. Só que o texto diz para nós, no final, que Ciro nem conhecia o Senhor. E Ciro, na verdade, aqui é o rei da Pérsia, foi o homem que liberou a nação de Israel de voltar da Pérsia para sua terra natal. Amém? Ou seja, Ciro era um rei, um governante pagão, que nem conhecia o Senhor, que liberou o decreto para Israel voltar do cativeiro persa para sua terra natal. E essa profecia foi feita quando Ciro nem havia nascido, por volta de 100 a 150 anos do governo de Ciro. Trocando em miúdos, é como se fosse um político hoje, não cristão. Talvez o Xi Jinping, talvez o Vladimir Putin, talvez algum governante que você tivesse reservas em relação a ele, mas a palavra de Deus chamou ele de ungido. E aí? O contexto aqui é que Ciro está sendo usado, o seu governo está sendo usado para libertar Israel para voltar para sua terra prometida. Ou seja, havia um propósito maior do que a vida de Ciro ali. E Neemias, que nós lemos, estava inserido nesse ambiente. Então você há de concordar comigo que Ciro era um governante pagão. Talvez você tivesse reservas em relação a Ciro. Mas Neemias estava inserido nesse lugar. Então, o segundo ponto de alguém que quer ter uma vida coerente perante a sociedade é não se esquivar de ambientes desafiadores. Amém? E nós vemos isso ao decorrer das Escrituras. José foi governador do Egito. O governador do Egito não era um pastor. Nós vemos Daniel na Babilônia, servindo o imperador. Esther também na Pérsia. Ou seja, as Escrituras nos mostram homens e mulheres de Deus que estiveram posicionados em reis, em reinados pagãos. Aí você pode pensar assim, bom pastor, o senhor falou aí de Ciro, mas na verdade Neemias estava sob o governo de Artaxerxes. Eu li na primeira passagem. Pois bem, é que Artaxerxes primeiro é o 6º rei da linhagem sucessória de Ciro, né? Veio Ciro, Cambises II, Dario, Xerxes e Artaxerxes I. E Neemias, então, ele servia a um rei ímpio. Por quê, irmãos? Nós precisamos ser sal fora do saleiro. Nós somos sal da terra e não sal do céu. É na comunidade, é na vida,
é nos órgãos públicos, são nas ruas, aonde Deus nos comissiona. Nós não podemos nos ausentar do governo das cidades. Neemias estava servindo a um governante que não reconhecia e não conhecia o Senhor. Nós não podemos nos esquivar do debate público, da vida pública. E para você que fez o Aletos, nós temos uma matéria, né, que fala sobre os 7 montes. Nós ali destrinchamos de maneira didática para que você entenda algumas formas de se posicionar. Você pode ser um protagonista, pleiteando algum cargo eletivo, mas você pode ser um conselheiro também, alguém que aconselha, um investidor, alguém que investe, ou alguém que ora, que intercede por qualquer um dos 7 montes da sociedade. Ou seja, temos um comissionamento. Talvez você não saiba, mas o nosso pastor tem um chamado para o monte da política. Bom, pastor, sabia que uma hora ia chegar o pedido de voto. O pastor, né, ele não fala muito sobre isso, mas eu falo em nome dele, amém? Chamado para conselheiro, aconselha pessoas, debaixo de um espírito de sabedoria, amém? E isso é um comissionamento bíblico. Nós vemos homens e mulheres de Deus na Bíblia agindo assim. Nesse monte do governo, né, que envolve a esfera pública, os cargos públicos, o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças armadas. Não dá para a gente pensar a espiritualidade só dentro dos templos. O Kenner Terra vai dizer que nós precisamos, enquanto igreja, fazer política com P maiúsculo. O que é isso? Refere-se à ação na esfera pública e à vida em comunidade, diferente da política partidária. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma política da comunidade, mas você, pessoa física, se Deus te chamou para isso, irmão, se comissione, se levante como resposta. Talvez você vai precisar começar a trabalhar assim como Neemias, no meio de uma podridão. Não, mas eu vou me contaminar. Irmão, se você tiver em dúvida se você vai se contaminar, maior é o que está em você. Jesus estava no meio de publicanos, de pescadores, no meio de quem ninguém queria estar. É maravilhoso estar em comunidade, mas nós precisamos de pessoas lá. Vamos fazer aqui política na igreja. Falar, ó, você vai votar em fulano de tal. Não, mas que se levante no nosso meio homens e mulheres que vão estar lá naquele meio, irmão, sendo luz, sendo sal. Porque coerência perante a sociedade é não se esquivar de ambientes desafiadores. Amém? Talvez você esteja hoje trabalhando numa esfera dessa e esteja até envergonhado. Não se envergonhe, irmão. Você precisa ser sal e luz lá. Aqui dentro é fácil. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, que você não vai ter medo de ambientes intimidadores, que você vai se levantar como resposta nos locais onde Deus te comissionar, que você vai ser sal da terra e luz do mundo nesses ambientes e não vai se intimidar nesses ambientes desafiadores. Aleluia. Agora abre comigo em Neemias 2:7. Lemos Neemias, fomos para Isaías, voltamos agora para Neemias capítulo 2, vamos ler o verso 7. Diz assim: e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas, diga comigo, cartas, aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que ficou junto ao templo, no muro da cidade, da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então presta atenção aqui. O rei então, persa Artaxerxes, libera Neemias para voltar para Jerusalém, para reconstruir a sua cidade, porque ele tinha um compromisso com a sua cidade. Só que mesmo sendo liberado pelo rei, sabe o que Neemias faz? Fala assim: ei, eu não vou de qualquer jeito não, me dê cartas, onde está escrito a autoridade que eu tenho para ir lá e reconstruir a cidade. Perceba que não foi o rei que falou: Neemias, eu vou te liberar e está aqui a sua carta. Não, foi Neemias que requisitou as cartas. Ou seja, ele já tinha autorização, mas ele queria a autoridade demonstrada, expressa. Amém, gente? Então, uma espiritualidade coerente perante a sociedade, ela também expressa a sua verdade. Não tem medo de colocar para fora aquilo que já é real. Expressa a sua verdade. Bill Johnson vai dizer o quê? Que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. E durante muito tempo nós deixamos para trás a responsabilidade de expressar as nossas verdades nos ambientes públicos. E Neemias não, ele falou: eu quero expressar, eu quero que as pessoas saibam que eu tenho autoridade sobre essa cidade.
E nós delegamos muitas vezes e nos esquivamos desses ambientes. Muitas vezes andamos sem cartas, esses ambientes. Muitas vezes a igreja delegou áreas de responsabilidade para o diabo. TV era do diabo, jogar bola é do diabo. Eu sou traumatizado, irmão, porque eu queria fazer escolinha de futebol e não podia, porque era do diabo. Talvez eu estivesse na seleção brasileira. Deus tem os seus caminhos, né? Sabe, carta aqui significa autoridade. Obviamente que o sentido do texto, irmão, vamos lá, é carta, é uma autoridade, é uma delegação de autoridade, amém? Esse é o sentido do texto. Mas eu quero trazer uma significância aqui, que a carta, ela representa uma obra literária, ela representa também uma expressão artística. Eu quero falar um pouco sobre essa nuance, sobre essa perspectiva das artes, porque Neemias teve no coração a vontade de não abrir mão de expressar a sua verdade, e nós podemos revelar a Cristo através da arte que Ele nos confia, das poesias que Ele nos confia, das cartas que Ele nos entrega. Paulo vai dizer o quê? Eu me fiz de tudo para com todos, me fiz de grego para com os gregos, para que a maior parte das pessoas pudessem alcançar Jesus. Então nós não podemos abrir mão das cartas que Deus nos confia. Nós precisamos expressar a nossa verdade. Não adianta a gente só ficar reclamando da cultura do nosso país, da cultura mundial. Te abre a TV, abre a Netflix e você vê ali coisas que são, complicadas. Mas o que adianta, sendo que a gente não está requisitando as cartas para mostrar para o mundo igual Neemias fez. Te reclama da música do Brasil, que toca nas rádios, mas muitas vezes nós não compomos as nossas próprias canções. Eu não estou falando só de compor canção evangélica, cristã, amém? Quantas canções, irmãos? O pastor Henrique ministrou de manhã sobre portas e muros. Nós temos sim limites éticos, morais, limites dos nossos valores, mas também precisamos ter portas para comunicar com o mundo. Quantas vezes nós perdemos a entrada dessa esfera das artes, e a gente só fica reclamando do que toca na rádio, do que passa na TV. E existe coisa bela, irmão. Existem canções que não dizem a palavra Deus ou a palavra Cristo, mas transmitem uma beleza, são uma carta escrita, uma poesia escrita. Você acha concordar comigo que aquela música Trem do Pantanal, que é nossa, né? É linda demais. Aquela música Trem Bala. Tudo tem trem no meio, né? Vai ficar bonito. Canções belas. Nós precisamos tocar essa área, ser coerente com a sociedade, é expressar a nossa verdade, a nossa beleza também em forma de canções. Temos irmãos aqui na comunidade que tocam em restaurantes da cidade, em ambientes aqui. Pastor, misericórdia, não tem que tocar só no púlpito, não, irmão. Nós precisamos expressar a nossa verdade. Pastor, mas o senhor vê lá, você vai jantar, vai ver alguém tocando lá, o senhor não vai reclamar? Vou reclamar, meu irmão, só se tiver desafinado e tocar música ruim. Mas se for boa, a gente vai, se alegrar. Então que a gente possa tocar esse mundo, não é só fazer música gospel, mas é também tocar esse ambiente. O cinema, muitas vezes deixamos de lado, não é isso? Mas como é maravilhoso quando alguém se levanta nessa área. Os irmãos aqui, pelo jeito assistem The Chosen também, não é isso? O pastor leio mais que a Bíblia. Ou seja, quando a arte se manifesta, quando essas cartas são expressas, elas podem abençoar pessoas. Quero deixar de indicação uma série que não é The Chosen, mas é uma série chamada This Is Us. Quantos já assistiram? Maravilhoso, irmão. Você desidrata, assistindo. Fala sobre família, valores ali. É uma pregação expressa em uma carta escrita por meio do cinema. Neemias expressou a sua verdade. Ele falou, eu quero a minha carta, eu quero expressar isso. Obviamente, o sentido do texto é literal, é autoridade, mas eu quero poetizar aqui uma significância da carta, ou seja, uma literatura sendo expressa. Amém, gente? Literatura, o design, a moda, os esportes, fotografia, a escultura. Nós cristãos temos esse DNA. A prensa de Gutenberg, no ano de 1440, foi um cristão, Gutenberg, que colocou essa invenção para rodar e permitiu a replicação de materiais em larga escala. Então nós cristãos temos esse DNA, amém? De colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu e Paola, a gente sempre gostou muito de investir em pessoas, de acreditar em pessoas, E a gente sempre gostou de fazer isso. Inclusive no nosso casamento, a gente queria dar liberdade para o pessoal da igreja poder expressar ali a sua arte também.
Porque a igreja é maravilhosa, né? A igreja é um celeiro de talentos, temos músicos maravilhosos, temos artistas, temos fotógrafos. A gente começou a fazer convite, né? Você não quer fazer a foto do nosso casamento? Não, pastor Kim, eu estou com medo. Você não quer fazer o vídeo? Não, pastor, eu estou com medo, eu vou fazer. Fez o vídeo, acabou que a gente perdeu o vídeo do casamento, amém? Mas a gente arriscou, cultura de risco, amém? E uma dessas pessoas, vou contar aqui para sua edificação, para você poder expressar a sua verdade. Uma dessas pessoas, a Paola queria na nossa cerimônia de casamento, ela queria que um quadro fosse pintado no meio da cerimônia de casamento, né? Mulher, irmã, as irmãs entendem. Queria que um quadro fosse pintado lá. Aí a gente falou, poxa, né, a gente não tem como trazer o Leonardo da Vinci aqui, vamos, né, convidar um jovem nosso. Aí a gente convidou, né, uma amiga nossa para fazer o quadro. E ela falou, não, misericórdia, eu nunca fiz isso. Tenho receio, jamais eu vou me expor assim. No casamento de vocês, se eu errar, e se acontecer alguma coisa. Não. E ela, né, dava aula de artes numa escola municipal. E a gente falou, não, você vai pintar, a gente acredita em você, a gente acredita no seu talento, vai dar certo. Vai dar certo você expressar o que Deus colocou em você. Aí ela não, relutou. Aí até que a gente, né, convenceu e ela aceitou. O que acontece? Ela pintou, né, o quadro lá. O quadro a gente tem até hoje, lá em casa, né? Foi pintado na cerimônia, então tem um valor sentimental. Mas o que acontece? Enquanto ela estava lá pintando, tinha o cerimonialista. E o cerimonialista, já era a era dos stories, né? Tirou o celular, começou a fazer story. O cerimonialista tem muito contato. O que aconteceu? Começaram a perguntar para ele, ei, quem é essa menina aí? Ei, que quadro é esse aí? Que pintura é essa aí? Que negócio diferente é esse aí? Ninguém fazia em Campo Grande. Que negócio é esse aí? Aí ele começou a indicar a menina. Resumo da ópera. A moça hoje faz casamentos pelo Brasil afora. Inclusive já apresentou a arte dela no Museu do Louvre na França. Pode aplaudir a Jesus, irmão, pode aplaudir. Por quê? Quando você não deixa o medo de intimidar, quando você coloca as cartas que Deus te confiou e você expressa, a Bíblia diz que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Mas talvez você tenha medo. O que vão pensar de mim? Pastor, se eu começar a fazer stories e começar a falar o que Deus colocou no meu coração, o que vão achar de mim? Você não tem que pensar no que os outros vão achar, mas no que Deus quer para a sua vida, meu querido. Quero declarar sobre a sua vida, irmão. Ousadia no Espírito para você colocar para fora as cartas que Deus te confiou, para você colocar para fora os dons, talentos e habilidades que Deus te confiou, porque coerência perante a sociedade é expressar a verdade que Deus tem escrito em você. Talvez seja um livro, talvez seja uma poesia, talvez seja uma costura. Pastor, quero abrir um negócio, quero começar a costurar. Costura, nós estamos precisando tanto, é tão difícil de achar uma costureira. Coloca para fora as cartas que Deus depositou dentro de você. Neemias falou assim, eu vou lá reconstruir a minha cidade, mas eu quero expressar as cartas que Deus me confiou. Aleluia. Qual é a carta que Deus tem te confiado? Agora abre comigo, Neemias capítulo 4, pula 2 capítulos para frente. Fazemos Neemias 2, pula para Neemias 3 e Neemias 4 agora. Neemias 4, verso 2. Diz assim, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Então presta atenção, Neemias então pega a carta dele e vai começar a reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele começa a reconstruir os muros, se levantam opositores, principalmente Sambalat e Tobias, né? Que nomes interessantes, né? Sambalat e Tobias. E Sambalat e Tobias começam a se opor a Neemias. Você acha que vai ser fácil, irmão? Não vai ser fácil. E Sambalat, o Oronita, e Tobias, o Amonita. Primeira coisa que eles fizeram, depois você pode ler Neemias 4, 1 ao 3, eles começaram a zombar. Foi esse texto que a gente leu, né? Ih, vocês vão reconstruir o muro? Não vai conseguir não. Não vai dar conta não. As raposas vão derrubar o muro de vocês. Então começou a zombar. Segundo, não deu certo a zombaria, começaram a ter ataques físicos, ou seja, começaram a atacar fisicamente, brigando, batalhando contra Neemias e seu povo ali. Foi para agressão física, não conseguiram parar Neemias. Terceiro, engano e intimidação. Começaram a mentir. Olha o que diz aqui em Neemias 6,7. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ou seja, começaram a dizer que Neemias estava se tornando rei de Judá, quando ele só tinha vindo para restaurar a cidade. Ou seja, começaram a difamar Neemias, começaram a fazer fake news de Neemias. Mas nem as fake news pararam Neemias, irmão. O que mais?
começaram a se infiltrar. Infiltrou ali profeta disfarçado, comprado, para profetizar algo contrário a Neemias. Mas Neemias era um homem cheio do Espírito. Ele falou, essa profecia não vem de Deus não. Ele discerniu. Neemias não era só corajoso, mas ele também tinha o Espírito para poder discernir todas as coisas. Olha o que ele diz, Neemias 6,12. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Agora surge uma pergunta, por que é que Sambalate e Tobias se levantaram contra Neemias? Porque Sambalate e Tobias, eles eram governadores da província ali de Samaria, e eles tinham receio de Neemias se levantar como governante forte e eles perderem a arrecadação de impostos. Então tinha ali um viés político, né? Porque Israel ia ter autonomia de novo. Tinha um viés econômico também, porque eles dominavam as rotas comerciais ali. E era também uma questão religiosa, porque eles não queriam que o judaísmo se fortalecesse novamente. Mas, muito embora houvesse oposição, alguém que tem uma vida coerente perante a sociedade, tem a sua agenda definida pelos céus, irmão. Não é por fake news, não é pelo que dizem, não é pelas mentiras, não é pela oposição. A sua agenda é definida pelos céus. A agenda de Deus era a reconstrução dos muros. Mas as fake news diziam que era impossível. E vai chegar uma hora, irmão, que nós vamos ter que escolher entre o que a mídia diz, entre o que as fake news dizem, ou entre aquilo que a palavra diz. Não, pastor, eu não vou ter mais filho, não. Porque estão dizendo aí que é muito caro ter filho, embora não seja uma mentira, mas existe graça e favor sobre você. Existe graça. Provisão de Deus vem junto. Não, pastor, eu não vou casar mais não. Você falou aí que a taxa de divórcio está aumentando. Aí fica se amedrontando. Não, pastor, eu não vou empreender não, porque 80% das empresas fecham em 10 anos. Larga a mão disso. A inflação chega a 10%. Entenda como isso é bom. Ou seja, Neemias não parou diante das notícias contrárias, dos levantes contrários àquilo que Deus já tinha denunciado, colocado no seu coração. Amém? Então uma vida coerente é ter a sua agenda definida pelos céus. Agora trazendo esse aspecto da mídia, né, trazendo para a sua esfera pessoal, porque você se relaciona com isso. Não seja escravo de algoritmo, irmão. Nós vivemos hoje e entendemos sobre rede social, e a gente sabe, né, que a rede social, quanto mais você posta, quanto mais você aparece, mais ela entrega o seu conteúdo. E saiba usar isso de maneira sábia, coerente, mas não se escravize por isso. Né? Às vezes as pessoas, né, começam a postar e depois não para um pouco, aí vai se explicar. Ô gente, perdão, eu estava sumido. Não tem que se explicar, irmão. Não seja escravo de algoritmo. Eu só dei a explicação para a Paola. Amém? Então de vez em quando eu sumo e está tudo bem. Irmão, não seja escravo. Use, faça o bom uso, mas você não precisa ficar se explicando. Amém? Não deixe a tendência, você usa para o seu bem, mas não deixa isso te dominar. Não seja escravo do algoritmo. Esses dias uma moça veio falar comigo, falou, pastor, apareceu lá. Quero pegar o seu vídeo e postar aqui na nossa página, para mais gente poder ver seu conteúdo e tal. Eu falei, minha filha, fica à vontade, pode pegar. Não, mas é que você tem que pagar tanto. Eu falei, você que vê atrás, você quer usar, pode usar, para o reino, pode usar, mas eu não vou pagar. Não, mas vai aumentar seu engajamento. Não, mas eu não quero forçar uma porta que Deus não me colocou dentro. Ou seja, a gente se move pela agenda dos céus e não por aquilo que tentam nos impor, seja de bom, seja de ruim. Então Neemias representa esse homem de pulso firme, que tinha compromisso com a sua cidade, que expressava a sua verdade, que não tinha medo de ambientes intimidadores, que estava lá servindo o rei da Pérsia, mas que também que expressou a sua verdade, expressou a sua carta, e não se opôs, e não se intimidou diante da oposição. Agora, preciso te dizer algo, ninguém faz nada sozinho, irmão. Nós estamos aqui falando de Neemias. Neemias voltou para Jerusalém no ano 444 a.C., amém? Só que antes de Neemias, nós começamos pelo fim da história. Antes de Neemias, um homem chamado Zorobabel, em 516 a.C., foi na frente para Jerusalém para reconstruir o templo. Amém? E depois de Zorobabel, foi um homem chamado Esdras, em 457, para fazer ali uma reforma religiosa, ensinar a lei para Israel novamente. Ou seja, ninguém faz nada sozinho, ninguém reconstrói uma cidade sozinho. Neemias reconstruiu os muros, mas antes dele, Zorobabel veio reconstruir o templo, e depois dele veio Esdras, e só depois veio Neemias. Ou seja, ninguém faz nada sozinho no corpo de Cristo, irmão. Não é o seu talento maravilhoso que vai mudar uma cidade, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo resplandecendo.
Amém? Sabe, agora eu quero ler Esdras capítulo 6, né? Essa história é contada tanto em Neemias quanto em Esdras. Eu quero ler aqui Esdras capítulo 6, verso 15. Pastor, é Esdras ou Esdras? Fique à vontade, irmão, o importante é a gente, né? Esdras 6,15 diz assim: o tempo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Amém? Então, antes de Neemias, Zorobabel, olha que nome lindo, né? Zorobabel, Zorro. O Zorro foi lá e reconstruiu o templo. Então, antes, olha que maravilhoso isso, irmão. Antes de nós, Zorobabel reconstruiu o que, gente? O templo, diga comigo, templo. Olha que maravilhoso isso. Antes de nós nos levantarmos para reconstruir as cidades, que foi o que Neemias fez, nós precisamos começar uma reforma dentro de casa. Então, coerência perante a sociedade é entender que a coerência começa em casa. Não adianta querer reconstruir os muros da cidade. Não adianta querer dar pitaco na política pública se a nossa casa está em desordem. Primeiro foi Zorobabel reconstruir o templo, reconstruir o altar de adoração a Deus. E depois disso, reconstruído, estando alinhado, as demais coisas foram acontecendo. Sabe, a igreja, como nós falamos, por vezes tem corrido o risco de descrédito, por fatos tristes que tem acontecendo. E nós, às vezes, não temos como reformar os muros de uma cidade sem antes fazer uma reforma dentro das igrejas. Sabe, as nossas métricas precisam mudar. Relevância não é só auditório cheio. Tem muita gente que está validando auditórios e programações cheias e falando que é relevante. Não é. Você quer encher de gente? Basta você abrir o jornal quando tomba um caminhão de Coca-Cola, enche de gente, fazendo coisa errada, roubando coca, mas enche de gente. Então, auditório cheio não significa relevância. Relevância tem a ver com coerência com as escrituras. Sabe, uma igreja coerente nem sempre será uma igreja grande, mas com certeza será uma grande igreja. Amém? Grandes igrejas são coerentes. E coerência para nós na sociedade é o que? Revelar Cristo. Não é somente número, não é somente massa. Tiago 1:27 vai dizer o quê? Que a verdadeira religião pura e imaculada diante do Senhor é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Ou seja, é uma coerência com cuidado a quem está necessitado. João 13:35 vai dizer o quê? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando o quê? Quando a gente lotar conferência, quando a gente lotar os auditórios. Não, nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, quando os irmãos de fora perceberem que a gente está se amando, aí sim eles vão perceber que nós somos discípulos de Cristo. Mas aí não dá, irmão. Se a gente vive a igreja, um brigando com o outro, com orgulho na mesa, com falta de perdão, um querendo concorrer com o outro, um querendo mais promoção que o outro, a gente não vai ser reconhecido como discípulo. Nós seremos conhecidos como discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Eu quero declarar ousadia para que nós possamos ser a igreja, a noiva de Cristo aqui na terra, que vive de maneira coerente, que expressa os fundamentos da palavra de Deus, que é coerente com as escrituras. Amém, irmãos? Graças a Deus. Agora Esdras capítulo 8, pula aí 6 capítulos, vai para Esdras capítulo 8, verso 13. Então aí estamos falando de marcas de uma igreja coerente com a sociedade, né? Assume responsabilidade com a cidade, não se esquiva de ambientes desafiadores, expressa a sua verdade, tem a sua agenda definida pelos céus, entende que a coerência começa em casa. E agora vamos ler mais dois textos e nós vamos orar. Esdras 8:13 diz assim: todo o povo se reuniu como um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e de mulheres, e de que todos podiam entender. E ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Ah, irmão, você acha que culto demorado é culto de 2 horas? Imagina o culto do dia inteiro. Na presença dos homens, das mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Então presta atenção. Primeiro falamos que Zorobabel reconstruiu o templo. Agora veio Esdras antes de Neemias. E Esdras, ele faz uma reforma no ensino de Israel. Porque o povo ficou 70 anos no cativeiro. Lá eles não tinham reuniões, não tinham soma, não tinha culto. Então esse cara, né, meio perdido.
Aí, quando eles voltam para Jerusalém, Esdras ensina a lei para o povo novamente. Amém? Foi um dia inteiro ali ensinando, reformando a questão educacional. Obviamente, irmãos, aqui o contexto, ele é de uma educação religiosa, amém? De uma educação nas Escrituras. Mas nós teremos uma palavra ainda esse mês sobre a coerência com as Escrituras. Então, não quero entrar nessa seara hoje, mas eu quero pensar a questão da educação, para a gente refletir como que está a educação nas nossas cidades. Hoje no Brasil, 7% da população é analfabeta, não sabe ler. 8,6% é a taxa de evasão escolar, ou seja, crianças, jovens, adolescentes que começam a estudar e saem das escolas. O ranking de educação no Brasil hoje no PISA é o 59º, sem contar daquelas pessoas que são analfabetos funcionais, sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar. Como está a educação do nosso Brasil? O cristão coerente perante a sociedade, ele se importa com a educação do seu povo. 47% dos jovens de 15 a 29 anos expressam o desejo de sair do Brasil, de ir embora do Brasil. Foi feita uma pesquisa perguntando para os jovens de 15 a 29 anos, olha, você pretende ficar no Brasil ou você pretende ir embora para uma outra nação? 47%, ou seja, quase metade. Praticamente um jovem a cada 2 jovens expressam o desejo de ir embora do Brasil. E nós como igreja, porque eles não veem perspectivas na nossa nação. Neemias se doeu pelo seu povo. Ele falou, como eu posso estar aqui privilegiado, sendo copeiro do rei, comendo e bebendo do melhor, mas a minha cidade está em ruínas. Neemias ia no mercado, seu coração doía. E há em nós, irmãos, como igreja, o DNA de uma provocação social. John Knox, na Escócia, 1514, participou da reforma na Escócia. O grande homem de Deus. Foi ele que possibilitou o acesso às escolas públicas por pessoas carentes. Ele que criou o ensino público na Escócia e permitiu com que os mais pobres tivessem acesso à educação pública gratuita. Foi feita uma pesquisa que disse que 65% dos ganhadores do prêmio Nobel são cristãos. Fizeram essa pesquisa, né? Cristãos entre católicos e evangélicos. Ou seja, existe em nós o DNA de tocar a sociedade. 65% dos ganhadores do Nobel, do prêmio Nobel, são cristãos. Nós vemos aqui, né? As escolas salesianas, é uma vocação da igreja. Você, professora, na sua sala de aula, talvez você se sinta com uma função que não é tão importante. Talvez você ache que o importante é quem prega aqui no púlpito. E você não sabe da importância que você tem na vida de crianças lá na ponta. As crianças que precisam tanto de Jesus, não tem um exemplo em casa, mas às vezes olhando para você, elas vão se inspirar a ter um futuro melhor, um amanhã melhor. As universidades, o ensino universitário. Como está o ensino universitário, irmãos? Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em saúde pública. A gente vê as mazelas, né? Nós precisamos fazer a diferença lá. Um dia na aula, o pessoal comentando, né? Falando, não, a essência do homem é mau, o homem é mau. Peguei, me levantei e falei, olha, eu concordo que o homem é mau. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, e a natureza do homem é má. Mas a posição original do homem no Éden é expressar a bondade e a verdade de Deus. Você está lá, você está estudando, mas quando levantar a bola, aí você corta. Para falar de Jesus, para tocar pessoas, não só com a fala, mas com o seu exemplo da sua vida. Nossa educação precisa ser redimida. Ah, pastor, mas eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu não preciso estudar. Esses dias, essa semana passada, eu fui na multiplicação do Soma, dos meninos aqui. Estava lá e foi uma jovem que eu conheci ela há 10 anos, teve a oportunidade de pastorear ela. E ela estava fazendo missões pela Jocum, e ela saiu da Jocum. E eu falei, menina, que legal te ver. Ela falou, pastor, que bacana, a gente está se encontrando aqui depois de tanto tempo. Aí eu falei para ela, e agora? Que você saiu da Jocum, você vai fazer o quê? Ela falou, pastor, eu quero ser missionária no país tal. Me esqueci o nome agora do país. Eu falei, legal, você vai ser missionária. Ela falou assim, pastor, mas antes disso, eu vou entrar na faculdade. Eu falei, qual faculdade? Sociologia. Eu falei, aquela que o pessoal fica jogando malabares? Ela falou, essa mesmo. Eu falei, mas por que você vai entrar em sociologia? Ela falou, porque quando eu for entrar lá no campo missionário, eu quero entrar com um campo aberto para poder falar de Jesus através da minha profissão.
Ou seja, a vocação, desde quando a gente conhece ela, a vocação dela é ser missionária. Ela largou tudo, mas agora ela entendeu a importância do estudo para poder ter portas abertas. Os ambientes onde Deus vai levá-la, para entregar a sua vida. Ela vai dedicar anos à faculdade para poder ser uma missionária. Isso é o que, irmãos? É amor por evangelho. É usar o que Deus confiou nas suas mãos para que outros sejam alcançados, sejam tocados. Esse é o DNA da igreja. Isso não é estranho a nós. Isso é o nosso DNA por toda a história da igreja. Jesus sentava com publicanos, com pecadores. Os reformadores abriram escolas. Está no DNA da igreja, abrir escolas, abrir hospitais. Está no DNA da igreja ser a diferença nos ambientes públicos, nas escolas, nas faculdades. Agora abre comigo. Último verso, Neemias 4:13. Neemias 4:13 diz assim: então pus o povo por famílias com as suas espadas, suas lanças e seus arcos, nas partes baixas do lugar, por detrás do muro e nos lugares abertos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então presta atenção. Você sabe que em um determinado período, enquanto Neemias estava reconstruindo o muro, Sanbalat e Tobias se levantaram e começaram a lutar contra eles, né? E Neemias não se moveu pela agenda da terra, mas pela agenda dos céus, e começou a guerrear. E Neemias teve uma estratégia dos céus, que foi o que nós acabamos de ler, né? Porque, irmãos, Neemias fala assim para o povo: olha, lutai pelas vossas famílias, lutai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A ordem de Neemias, na hora que o calo apertou, foi falar assim para o povo: ei, gente, vamos lutar pelas nossas famílias. Porque, irmãos, família é algo digno, é algo nobre de ser lutado. Sabe, não existe nada mais incoerente que um fracasso fora de casa e um insucesso dentro do seu lar. Uma espiritualidade coerente perante a sociedade começa quando nós lutamos pelas nossas famílias. Foi isso que Neemias fez. Se quisermos lutar pelas nossas famílias, precisamos de estratégias. E agora eu quero ler aqui Neemias 4:16, não precisa abrir. Olha a estratégia de Neemias, gente. Olha assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças. Então presta atenção, metade estava trabalhando e metade armado. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então presta atenção, nesse texto aqui, Neemias dá uma estratégia, né? Que havia metade dos homens protegendo, na guarda, e havia outra metade reconstruindo o muro. E havia aqueles que estavam transportando o material para reconstruir o muro, né? Tijolo, cimento, pedra, bitoneira. Nem tinha na época. Mas eu percebo nesse texto aqui, onde eles estão lutando pelas famílias, que havia divisão de tarefas. Porque lutar pela sua família, às vezes, irmão, às vezes vão precisar dividir as tarefas. O papel do homem e da mulher e dos filhos é diferente na casa. Talvez algumas conjunturas familiares aqui, o homem está tendo que sair 12, 14 horas para trabalhar por dia, trabalhando em 1, 2 empregos, 3, é o Július, né? E a esposa está em casa, enquanto uns trabalhavam, outros estavam protegendo. E a esposa está orando, está fazendo feijão, cozinhando feijão, falando: Deus, prospera o trabalho do meu marido, prospera, Deus, dê sabedoria para ele, guarda ele. Ou seja, quando nós lutamos pelas nossas famílias, nós vemos aqui que Neemias, ele tinha divisão de tarefas. Nunca vai ser igual o papel do homem e da mulher. Isso não quer dizer, irmão, que você não pode lavar a louça para sua esposa, amém? O pastor falou que é diferente, não posso lavar a louça. Havia divisão de tarefas, mas havia também, sabe o que? Multiplicidade de tarefas. Aqueles que estavam reconstruindo, um estava jogando o tijolo aqui e com a arma aqui na outra mão. Ou seja, fazendo 2 tarefas ao mesmo tempo. Parece as mamães, né? Está com o filho no braço, mexendo, né, o ferro, com o outro pé mexendo o carrinho do neném. Multiplicidade de tarefas. Isso é digno, irmão. É digno você lutar pela sua família. É digno você se desdobrar pela sua casa. Isso é honra, é honrável perante ao Senhor.
multiplicidade de tarefas. É o pai que está trabalhando, o segundo emprego, rodando de Uber para trazer uma renda extra dentro de casa. Isso é nobre perante o Senhor, irmãos. Você está lutando pela sua família. Porque uma espiritualidade coerente com a sociedade começa dentro de casa. Começa lutando pelas famílias. É o 7º ponto aqui, mas começa lutando pelas famílias. Porque é incoerente a gente ter uma relevância lá fora com a nossa família desguardada. Talvez hoje você esteja assim, meu irmão, como aquele exemplo que eu falei, com dificuldade para fazer o mercado, fazer a compra do mês. Eu creio em sabedoria sendo derramada sobre você. Eu creio em graça do Senhor para você se reorganizar, se levantar, porque é nobre, irmão, é nobre o seu papel. E Deus vai dar graça para você se levantar e cuidar da sua casa e dos seus, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe? Então eu quero passar aqui o slide. Uma igreja, uma espiritualidade coerente, que quer ter coerência com a sociedade. Primeiro, nós precisamos assumir a responsabilidade com a nossa cidade. Campo Grande é responsabilidade nossa, irmão. Nós temos um ministério social lindo, atuando, abençoando vidas, abençoando pessoas, dando curso, treinamento, vai ter até curso de drywall aí. Maravilhoso, compromisso com a cidade, compromisso em capacitar aqueles que estão precisando de uma ajuda. Segundo, coerência para a sociedade é não se esquivar de ambientes desafiadores. E aqui nós pontuamos, né, a esfera do governo. Neemias trabalhava ali para Artaxerxes. Então talvez você está no meio, você trabalha na política. Esse ano é ano eleitoral. Talvez você estava com vergonha de colocar o adesivo da pessoa que você trabalha para ele. Pode colocar, irmão, ninguém vai te julgar não. Ah, pastor, mas dizem que ele é corrupto, mas você está fazendo a diferença lá. E a gente crê que está fazendo a diferença. Terceiro, expressar a sua verdade. Uma coerência para a sociedade é expressar a sua verdade. Nós falamos da carta, né? Existe talento, existe dom, existe habilidade em você. Talvez você sabe costurar, talvez você sabe fazer pão, talvez você sabe expressar de alguma forma a arte que Deus te confiou. Talvez você sabe empreender, talvez você é um profissional liberal, um professor, um instrutor, né? Personal. Expresse a sua verdade, irmão. Não tenha medo. O que vão achar, irmão? Seja coerente com a verdade que Deus colocou dentro de você. Você sabe fazer, vai lá e faz, abençoa pessoas, abençoa a vida com o seu trabalho. Quarto, coerência para a sociedade é ter a sua agenda definida pelos céus. Sanbalat e Tobias se levantaram e eles falaram assim: eu não vou cair nessas fake news não. Maior é o que está comigo. Eu vou para cima, eu vou reconstruir esse muro. Talvez você esteja paralisado com medo das notícias. Meu Deus, o Trump levou um tiro. Meu Deus, eu vou me esconder. Meu Deus, eu vou guardar mantimento, vou cavar um buraco na terra, vou me esconder. Não, levante-se e brilhe. Minha risada está assim por causa da voz, irmão. Vai me perdoando aí. É forçado não, pode ficar rouco, a gente fica assim. Quinto, coerência para a sociedade é entender que a coerência começa em casa, na igreja, é reformando a igreja, para que as pessoas saibam que nós amamos uns aos outros aqui, que aqui é um ambiente de coerência. Nós não queremos, enquanto Éden, ser uma igreja perfeita, porque perfeito é só Cristo, irmão. Mas minimamente, a gente quer ter um ambiente saudável, coerente com as Escrituras. Igreja saudável não é igreja perfeita. Vai ter defeito. Por quê? Porque você está aqui, eu estou aqui. A gente está sendo aperfeiçoado. É ferro afiando ferro. Às vezes você estranha, às vezes resolve. Mas nisso conhecerão que sois meus discípulos. Não quando a sua igreja for perfeita, quando vos amardes uns aos outros. Quando você perdoa, quando você caminha mais uma milha, quando você insiste na amizade, quando você entende a fraqueza do irmão e vai lá para levantar ele. Sexto, se dispor a ensinar. A educação bíblica, teremos uma palavra sobre coerência bíblica, mas também a educação lá fora. Nós temos desejo enquanto igreja de tocar as escolas. Nosso pastor até visitou escolas rurais. É responsabilidade nossa enquanto igreja. E sétimo, coerência perante a sociedade é lutar pelas nossas famílias. É digno você levantar todos os dias de manhã e lutar pela sua casa, em oração, jejum, trabalhando, se doando, se esforçando. É digno, irmão. Amém. Sabe, eu quero te dizer algo, finalizando aqui. A sua vida é importante para sinalizarmos o reino de Deus nessa cidade. Sua vida é importante. Você tem um papel de responsabilidade, não é do pastor. É também dele, mas é seu também. De ser coerente. Deus te chamou para algo. Neemias foi coerente com as escrituras, sabe por quê? Havia uma palavra que Jerusalém seria reconstruída. Jeremias 29:10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia,
eu voltarei a favor de vocês e cumprirei a minha boa palavra, trazendo de volta para este lugar. Ou seja, havia uma palavra de restauração de Jerusalém. Então, existe uma palavra de restauração sobre a sua casa, sobre o seu lar. Existe uma palavra de incentivo. Nosso Deus faz tudo novo. Amém? Então, quais são as posturas de coerência que você precisa ajustar hoje? Meu irmão, eu vou falar a verdade para você. Hoje pela manhã eu apanhei muito na mensagem do pastor. A palavra, ela vai nos cercando, ela vai nos, né? E não precisa ninguém apontar o dedo, mas a palavra, ela nos corrige, nos exorta, nos ensina no caminho que nós devemos andar. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Talvez enquanto nós ministrávamos essa mensagem, talvez o Espírito Santo foi te lembrando de posturas que você tinha esquecido já. Assim, isso aí não é comigo, não tem como mudar, não tem como, né, fazer nada diferente, a gente não vai mudar o mundo, eu já não sou um sonhador como eu era mais jovem. Mas você pode expressar e sinalizar o reino de Deus nos ambientes onde Deus te confiou. Amém, irmãos? A gente possa ter essa consciência que a Édenes não se resume aos cultos de domingo, não se resume aos somas, mas a Édenes está lá no seu ambiente de trabalho, está lá no seu escritório, está lá no seu hospital, está lá você andando de Uber, está lá você na sua casa, trocando a fralda dos meninos, limpando o catarro, educando, corrigindo, exortando. A Éden está lá, o reino de Deus está lá, porque você está lá e você foi comissionado por Deus para fazer a diferença. E sabe, a restauração da nossa vida não é um fim em nós mesmos. Nós somos restaurados e Deus nos comissiona para caminhar com Ele, para que possamos ser responsáveis pelos ambientes que Ele nos confia. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos cantar isso, né? Falar: Jesus, eu entendi hoje que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um microcosmos para cuidar. Eu quero declarar, Jesus, que a minha vida é para a sua glória, tudo é para a sua glória. Nós vamos declarar, talvez até hoje você andou alheio, você vai começar a cantar: Jesus, eu quero ser envolvido nessa história, e me envolva na sua história. A minha vida é para a sua glória, a minha família é para a sua glória, os meus recursos são para a sua glória, as minhas finanças são para a sua glória, tudo que o Senhor me deu de dom, talento e habilidade. Eu não vou mais enterrar meu chamado, eu não vou mais enterrar aquilo que o Senhor confiou no meu coração. Eu vou expressar. Vamos cantar isso. Eu espero que quando você ministra, o Senhor possa tocar o seu coração. Você possa colocar o seu coração diante de Deus. Neemias nos pastoreou tanto essa noite. Um homem coerente com a sociedade, com a sua cidade. Nós vamos cantar isso, celebrando ao Senhor. Um propósito eterno, há uma razão para a existência.